Olá, eu sou o Dr. Vladimir e esse é o nosso curso de Introdução à Fotomedicina, Princípios Básicos. Seja bem-vindo e vamos lá para o que interessa. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, né, e se inscrever no canal para a gente poder manter essa comunicação e essa troca de informação de uma maneira produtiva para todo mundo. Valeu? Um baita abraço. Te liga aí. Não há uma resposta definitiva para quem foi o primeiro médico a utilizar laser na medicina, pois há relatos conflitantes e diversos pesquisadores e médicos que contribuíram para o desenvolvimento do uso do laser na área médica. De uma forma geral, podemos considerar que o primeiro médico a utilizar laser em medicina foi o Dr. Leon Goldman, em 1962. Então, a gente percebe que o laser foi concebido, o primeiro laser, por Theodore Millman, em 1960. Em 61, Goldman foi o primeiro pesquisador a usar laser no tratamento de pele humana, no caso por melanoma. Em 67, Goldman publicou o primeiro trabalho sobre remoção de pigmentos com laser. Em 1990, o Goldman e o Eckerhaus iniciaram o desenvolvimento de uma nova abordagem baseada na luz policromática, produzida pelas lâmpadas de xenônio para tratar lesões vasculares na pele. Então, esse momento ele tem aí um marco histórico bem importante, porque olha só, desde sempre havia essa compreensão de que a luz tem a propriedade terapêutica. E aí vem o laser. E aí o laser já é de cara usado na medicina, né? O primeiro laser surge em 1960, em 61 já está lá o Goldman trabalhando com isso, e em 67 publicando artigos sobre o tratamento de lesões pigmentadas com laser. Lembram que para produzir o laser a gente precisa de um meio, nesse caso um meio era um laser de rubi e lâmpada de flash. Esses caras se perguntaram, essas lâmpadas de flash elas produzem uma grande quantidade de fótons. Esses fótons não podem ser utilizados como propriedades terapêuticas, né? Então, eles utilizaram as lâmpadas que haviam dentro desses lasers, né? E passaram a ver se essa luz, se a luz emitida por essas lâmpadas também tinha propriedades terapêuticas. Por isso, chama de luz policromática, porque a lâmpada de flash produz uma luz branca. E o branco, como vocês sabem, é a junção de todas as cores, ou seja, todos os comprimentos de onda do espectro de luz visível. Uma lâmpada de flash, que é uma lâmpada que é um tubo de vidro contendo xenônio sob alta pressão, emite fótons numa banda de comprimento de onda entre 300 e 900, 1200 nanômetros, ou seja, praticamente o espectro de sensibilidade do olho humano, por isso a gente chama de luz intensa, ok? E foram esses dois caras, né, o Goldman e Eckerhaus, que na década de 90 deram início então a pesquisas com luz produzida por lâmpadas de flash, que mais além iam combinar com os equipamentos com a concepção dos equipamentos de luz intensa pulsada. Os estudos clínicos em modelos animais e seres humanos começaram em outubro de 92 e a primeira apresentação da pesquisa foi em fevereiro de 1993 no 6º Congresso Anual do Colégio Americano de Flebologia. Lá, o Goldman e colaboradores então apresentaram o seu estudo sobre o tratamento de lesões vasculares na lesão na orelha, na veia da orelha de coelhos, né, utilizando então luz policromática produzida por equipamentos, por lâmpadas de flash, lâmpadas de xenônio. E em 1994 foi lançado então o primeiro equipamento de luz intensa pulsada no mercado, o fotodermo, né? Que é provável que muitos colegas ainda tenham nos seus consultórios e ainda usem-nos. Eu conheço cirurgiões vasculares que têm fotodermo e ainda usam, tá? Então, o fotodermo é um equipamento de luz intensa pulsada, que é diferente de laser, né? Mas que acabou sendo concebido na esteira da evolução do laser. Então, o primeiro laser
concebido como um bastão de rubi e lâmpadas de flash para excitar o bastão de rubi. O Goldman e o Eckinghaus pensaram, essa luz, será que não tem nenhum efeito terapêutico? E experimentaram e demonstraram que sim, era possível tratar lesões vasculares utilizando luz policromática, e vocês vão ver que isso é feito, na verdade, através de filtros que selecionam, então, da banda da banda de comprimento de onda produzida pela lâmpada, selecionam um comprimento de onda um pouco mais específico para lesão vascular. A gente vai ver esse conceito um pouquinho mais além. Tá? E nos anos 2000, o FDA então aprovou a utilização para remoção de pelos. Então a gente pode ver algumas coisas importantes aqui, que, por exemplo, a história da fotomedicina, embora tenha começado na pré-história, né, a parte moderna dela é muito recente. Olha lá, o FDA em 2000, nos anos 2000, a gente tem a liberação do FDA para fotoepilação, né? A gente está em 2023, então são apenas 23 anos. Está atingindo a maturidade, né? É uma tecnologia que está atingindo agora a sua maturidade, né? O laser é uma forma de radiação não ionizante, altamente concentrada, que em contato com diferentes tecidos resulta em térmicos fotoquímicos não lineares. Sendo uma forma de energia não ionizante, ao contrário de outras formas de radiação usadas terapeuticamente, como por exemplo os raios X, os raios gama, a radiação de nêutrons, a radiação laser não é invasiva na grande maioria dos comprimentos de onda utilizados com finalidade terapêutica, sendo muito bem tolerada pelos tecidos. Por que isso é importante, gente? A gente lida com um povo, com um público, né? E hoje em dia, com esse acesso tão amplo à informação, ao mesmo tempo que isso é bom, promove distorções da verdade, da realidade, né? E se fala muita coisa, se fala o que quer e se propaga isso com uma velocidade absurda. Então, por exemplo, é comum você ouvir em algum momento de um paciente: mas esse tratamento de laser que você vai fazer de luz pulsada, isso não pode me trazer um câncer? Isso não pode me trazer um problema maior? Isso não é radiação? Né? A gente está falando o tempo inteiro de radiação luminosa, ondas eletromagnéticas e radiação eletromagnética. Quer dizer, essas perguntas são pertinentes e a gente tem que saber responder. E a resposta está aí. Não, porque não são radiações ionizantes. Ou seja, as radiações ionizantes são aquelas radiações com capacidade de alterar a estrutura molecular do DNA, né? Então, ou seja, é uma quantidade de energia suficiente para mobilizar a ligação química entre as bases que compõem o nosso código genético. Uma vez as bases dissociadas, as ligações químicas desfeitas, eu tenho sim uma alteração no meu código genético, e isso poderia então culminar com a formação de algum tipo de distúrbio, de doença, até mesmo câncer. Mas para ver essa dissociação, eu preciso ter a chamada radiação ionizante, ou seja, uma radiação com poder de formar íons, com poder de mobilizar essas partículas. E os lasers não têm esse poder, nem a luz pulsada. Ok? Existem lasers de ultravioleta. O ultravioleta é sim uma forma de radiação ionizada. Nós não usamos laser de ultravioleta na estética, na dermatologia, pelo menos não na maior parte dos casos. Tá? Existe uma indicação para esse tipo de laser no tratamento, por exemplo, do vitiligo. São condições muito específicas e o laser é utilizado de uma forma também igualmente muito específica. Fora isso, todos os outros lasers operam numa banda de radiação não ionizante, ou seja, não há energia suficiente para produzir dano no nosso DNA. Ok? Posto isso, seguimos em frente e vamos entender melhor então que
trem é esse que a gente chama de laser, né? E o laser é o acrônimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. E a gente já conversou sobre a amplificação da luz naquela cavidade de espelhos que forma uma caixa de ressonância óptica, né? Nós falamos sobre os átomos de um determinado meio que são excitados pelos fótons produzidos por uma lâmpada de flash. Esses fótons excitam outros átomos que produzem outros fótons, e esses fótons ficam refletindo inúmeras e inúmeras vezes de um lado para outro e reexcitando átomos, gerando mais fótons, numa verdadeira reação em cadeia que combina com a formação do laser. Nós vimos isso na nossa exposição anterior. O laser é um raio de luz, portanto caracteriza-se primordialmente por cor e intensidade, né? O que faz o laser diferente da luz comum são determinadas características que nós vamos elencar aqui e agora. O laser é um raio de energia luminosa bastante específico, bastante diferente da luz comum. A gente já viu que tem algumas diferenças, né? O laser se propaga numa única direção, então é uma forma de luz polarizada, né? O laser ele tem uma única cor. Você tem o laser vermelho, o laser azul, o laser verde, o laser infravermelho que você não enxerga, mas você tem o laser opera num único comprimento de onda, diferente da luz comum, por exemplo, a luz do dia, a luz do sol, né? Então a gente fala aqui, a luz do laser ela é monocromática, ela tem uma única cor, ok? Monocromática. Então guarda isso aí, que é uma característica importante para diferenciar a luz do laser das outras formas de luz, ok? Então a luz do laser é monocromática, beleza? A primeira aplicação do laser em medicina foi uma mera substituição de equipamentos básicos em uma técnica já conhecida da oftalmologia, a fotocoagulação. A substituição da lâmpada de xenônio por um laser trouxe fabulosos benefícios no tratamento do fundo de olho, graças principalmente à alta colimação e coerência do seu feixe. Então, nós temos aí, dentro daquele processo evolutivo, lembra que a primeira aplicação foi em oftalmologia, tá? O Campbell já havia feito alguns experimentos com laser, com tratamento de lesões vasculares, né, no fundo de olho, utilizando laser, tá? E isso também foi feito com luz policromática, tá? Com o advento do laser, isso se tornou ainda mais específico. E por que se tornou mais específico? Por que se tornou mais preciso? Justamente por estas características peculiares do feixe de laser. Então, a luz do laser é monocromática, mas ela também é colimada e coerente, tá? E essas duas características são extremamente importantes. O que é ser colimado e o que é ser não colimado. Um feixe de energia luminosa colimado, num feixe de energia colimada, você tem todos os fótons paralelos, todos os fótons se propagando na mesma direção. Num feixe não colimado, você tem fótons em todas as direções, ou seja, existe uma dispersão no espaço-tempo desses fótons e, consequentemente, da sua energia. Ora, se existe uma dispersão, no feixe colimado existe uma concentração. Então, a colimação aumenta a densidade de energia num feixe luminoso. A coerência é um outro conceito extremamente importante que difere a luz policromática da luz monocromática do laser. O que é a coerência? Sabemos que a luz é um fenômeno ondulatório, ou seja, é um fenômeno que oscila, né? Oscila entre o zero, o máximo, volta para o zero, vai no máximo na outra direção e volta de novo a zero, e isso forma um ciclo. Isso é um fóton, a representação mais simples de um fóton.
Um fóton que esteja em fase, um fóton irmão, ele vai ter um comportamento exatamente igual no espaço-tempo. Na luz comum, os fótons não estão em fase, eles não estão alinhados, eles estão dispersados. Na coerência, na luz coerente, os fótons estão em fase. E isso produz um fenômeno de ressonância, de multiplicação de energia. Esta é a diferença da luz coerente para a luz não coerente. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Todos já devem ter ouvido falar de um fenômeno, então, acústico, no qual um cantor lírico tem a capacidade de produzir um som numa determinada faixa de frequência que faz com que os vidros se quebrem. Por que isso poderia acontecer? A gente sabe que alguns carros equipados com som pesadão, ao passar em alguns lugares, podem quebrar vidraças. Os caças, ao fazerem rasantes, eventualmente também o fazem, quebram vidros em apartamentos. Por que isso aconteceria? Como que o som produziria esse efeito mecânico de quebrar os vidros? Todos os materiais vibram, todos os materiais estão em constante vibração. O vidro não é diferente. Se vibra, vibra numa frequência. Ao emitir uma onda sonora na mesma frequência de vibração do vidro, as duas ondas em fase se encontram e se amplificam, formando a interferência construtiva. Aumenta a energia do sistema, numa proporção muito maior do que a soma. Ocorre uma multiplicação de energia. Fica muito mais intensa e o vidro se parte pela quantidade de energia com que ele vibra. Fenômeno semelhante ocorre com a luz. Quando os fótons, um fóton A e um fóton B, estão em fase, são gerados ao mesmo tempo, ou seja, eles oscilam juntos. Imagine que são dois fótons irmãos andando assim, numa onda, se propagando no tempo e no espaço, exatamente no mesmo padrão, em fase um com o outro. Esses fótons são coerentes. Agora imagine um fóton que esse está subindo e esse está descendo. Então eles não se encontram, eles estão defasados, eles não estão em fase. Agora imagine dois fótons que não estão em fase, eles não estão em fase, um está subindo, o outro está descendo, está subindo, o outro está descendo. Esses fótons não são coerentes. Beleza? Entenderam a diferença entre coerência e não coerência? Isso é importante. Então a gente já sabe que o laser é monocromático e é coerente. Ou seja, os seus fótons estão em fase. Os seus fótons têm um único comprimento de onda, por isso é monocromático. E os fótons estão em fase uns com os outros. Todos oscilam ao mesmo tempo no espaço, certo? No mesmo valor e ao mesmo tempo. Eles são fótons irmãos, então eles são coerentes. E por último, eles são colimados, estão todos indo na mesma direção, e assim eu tenho as três características da luz do laser. Ela é monocromática, ela é colimada e ela é coerente. Beleza? Então, a diferença entre a luz branca, as fontes de luz branca, que para nós o protótipo vai ser a luz intensa pulsada, a lâmpada de flash, a luz monocromática, fontes de luz monocromática e a luz do laser. Então vamos ver isso aí direitinho. Então a luz branca, por exemplo, a luz intensa pulsada, produz vários comprimentos de onda. E os fótons não são colimados, ou seja, cada fóton vai numa direção diferente. Nós temos entre um e outro, entre a luz branca e o laser, uma terceira possibilidade de luz monocromática, porém não coerente. Lembram?
digamos que eu repito aquele experimento do tubo do bastão de rubi com as lâmpadas de flash, mas eu tire os espelhos. Ou seja, eu não vou permitir a ressonância, eu não vou permitir a formação da colimação. Ok? Não vou permitir. Mas eu vou produzir fótons monocromáticos. Ou seja, eu vou produzir fótons com o mesmo comprimento de onda. Um exemplo disso é a luz do LED. Os LEDs. LED é o acrônimo de Light Emission Diode, o diodo emissor de luz. Um diodo é um equipamento eletrônico, é um dispositivo eletrônico semicondutor, formado por uma junção P e uma junção N. E ele é caracterizado por permitir a passagem da corrente elétrica num único sentido. Ou seja, só vai de um lado para o outro. Na direção contrária, a corrente não passa. É uma espécie de interruptor de mão única. Só permite corrente elétrica numa direção. Ele tem uma polarização. Isso é um diodo. Existe uma forma especial de diodo, que ao receber energia elétrica, emite luz. São os LEDs. Os LEDs são um exemplo de luz monocromática não colimada, não coerente. Ok? E, finalmente, o laser, que produz fótons colimados, coerentes e monocromáticos. Era isso por hoje. Fica ligado no canal. Em seguida eu posto a próxima aula e a gente dá continuidade no nosso curso de princípios básicos da fotomedicina. Baita abraço e até lá.